Muito bem, no quadro Diálogo de hoje nós vamos falar aí de um assunto bastante recorrente nos noticiários. São os recentes ataques e ameaças aí cibernéticas que têm afetado milhares de computadores de governos e grandes empresas em todo o mundo, né, Alice? Para isso, a gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Universitária FM o professor Rodrigo Carvalho Souza Costa, do curso de Redes de Computadores do campus de Canindé do IFCE. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa IFCE no ar. Boa tarde, ouvintes. Professor, o mundo assistiu aí atônito a mais um ataque cibernético de grandes proporções, em escala global, na realidade. Segundo cálculos aí da Europol, mais de 200 mil dispositivos foram afetados em 150 países. Queria que você explicasse para a gente como foi que isso aconteceu, como foi que isso se processou. É um vírus, professor? É que é difícil de imaginar isso acontecendo, né? Na verdade, existe um conceito que o vírus ele é uma subclassificação de um software malicioso. Então, na verdade, a ameaça ela não foi exatamente um vírus, e sim um verme que tem a capacidade de multiplicação. Ele procura uma determinada máquina que tem uma determinada vulnerabilidade, similar a uma janela aberta dentro da nossa casa. E aí ele encontra essa janela aberta, ele entra na máquina e além de entrar na máquina, ele acaba fazendo uma ação maliciosa. Que no caso, né, essa ameaça, ela na verdade ela se enquadra como um ransomware, que ele na verdade ele é um sequestrador de dados. Então ele entra na máquina, sequestra os dados, codificando os dados através de uma criptografia, e a partir daí ele pede um resgate. Entendi. É como se fosse um sequestro mesmo, né? O Exato. termo, não tem nem outro termo para você usar, um sequestro mesmo. O cara rapta os seus dados, captura os seus dados, tranca ele dentro de um código, de uma criptografia e passa a exigir um pagamento que, se não me engano, é em bitcoins. Isso, é uma moeda virtual. Queria que o senhor explicasse para a gente também, eu ia tocar nesse ponto um pouco mais para frente, mas eu queria que você explicasse para a gente o que são esses bitcoins. Os bitcoins são uma moeda virtual, né, e que, no caso, elas são produzidas através de transações. Uma máquina que esteja vinculada e que valide uma transação de transferência de bitcoins, ela também vai gerando suas próprias bitcoins. Então, cada pessoa pode ter uma carteira virtual, essa carteira virtual vai armazenando essas moedinhas e você pode fazer transações com essas moedas. Como se fosse dinheiro? Como se fosse um dinheiro, só que um dinheiro virtual. Tá, em relação a esses ataques, só uma dúvida que surgiu, né? Tanto minha no começo, como de muitas pessoas com quem eu conversei. Esses ataques eles atacam máquinas, as máquinas atacadas precisam estar ligadas? Existe isso? Ou algum software desatualizado? Como é isso? Como é que funciona? No caso, essa vulnerabilidade dessa última ameaça da sexta-feira passada, que é o WannaCry, né, o WannaCry, porque depende de cada pessoa que está referindo ao vírus, é a mesma ameaça. E ela, na verdade, ela procura uma porta aberta de um protocolo de rede, que é usado em sistemas operacionais Windows, para poder servir como porta de entrada. E aí, no caso, o que acontece? Essa vulnerabilidade, na verdade, ela já tinha sido descoberta em final de março, início de abril. A Microsoft já tinha feito o pacote de atualização, só que, no caso, algumas versões que estão fora de suporte não receberam essa atualização, e também alguns administradores de estação ou de rede deixaram também de fazer essa atualização. E aí, por consequência, a máquina estava vulnerável, com a porta aberta, e o verme, né, no caso o ransomware, ele acabou explorando essa vulnerabilidade. Tá, o cidadão comum, a gente falou de redes aqui, né? O cidadão comum está em computador dele na casa dele, ele pode ser uma vítima? Olha, geralmente, assim, pelo que os estudos que eu acabei, os artigos que eu acabei lendo, né, o vetor de ataque dele, ele é basicamente pela rede. Então, geralmente, ele precisaria de um computador na periferia da rede, que estivesse com acesso à internet. Certo. Aí o ransomware acaba infectando primeiro ele, para depois ele entrar nas máquinas da rede local. Então eu fiz a analogia, né, quando algumas pessoas
dos conhecidos, eles entraram em contato comigo perguntando, eu disse assim, olha, imagine o seguinte, você deixou uma ameaça entrar no seu condomínio. Aí, no caso, a partir do momento que ele entrou no condomínio, ele acabou se multiplicando para todas as casas dentro do condomínio, que no caso seria a rede local. Uma boa comparação para entender esse tipo de ataque. Agora, professor, uma pergunta que eu acredito que muita gente se faz também, né, LC, com toda a modernidade de hoje, com todo o conhecimento e os recursos que os profissionais de tecnologia da informação, os profissionais de TI, têm à sua disposição, podem lançar mão, como que não se consegue prever com mais antecedência esse tipo de situação, esse tipo de ataque em massa, em escala global? Na verdade, o problema maior não é a falta de conhecimento, na verdade é a falta de boas práticas. É como um hábito. Você está dentro da sua casa, você sabe que você está correndo riscos, você vai na sua casa e fecha a porta. A partir do momento que você tem um determinado descuido, acaba você, por exemplo, sendo vítima de uma determinada ameaça. Então, acontece muitas vezes de, por exemplo, sistemas que são antigos, que precisam de SOs antigos, como, por exemplo, o Windows XP ou o Windows 2003, que estão fora de suporte e ainda continuam em produção. E aí, no caso, pela falta da atualização, que ela não tinha sido lançada para essas versões, acabou gerando algumas vulnerabilidades. E muita gente também com Windows desatualizado, ainda que seja uma versão de um sistema operacional mais recente, por exemplo, Windows 8.1, Windows 10, mas se não tem aquela determinada atualização que corrige o problema, ele está, pelo que eu entendi, né, ele está igualmente vulnerável que nem um usuário do Windows XP, que não tem mais o suporte da Microsoft oficial para ele. Existem estudos, né, que estavam dizendo que alguns países que foram muito afetados por esse ransomware foram países que estão relacionados ao uso de software softwares não legalizados. Então, por exemplo, a China e a Rússia, pelos os artigos que a gente pôde acompanhar nesses dias, muitas estações elas sofreram esse tipo de ataque porque a falta do licenciamento bloqueia a atualização. Então você poderia ter, por exemplo, um Windows 8.1 que está na vida útil dele, mas que por não estar legalizado da maneira correta, o próprio sistema bloqueou a atualização. Nós estamos no quadro Diálogo do programa IFCE no ar, estamos falando sobre recentes ameaças e ataques cibernéticos, conversando com o professor Rodrigo Carvalho Souza Costa, do curso de Redes de Computadores do campus de Canindé. Professor, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, a gente estava conversando sobre a parte sintomática que o computador pode apresentar. Não é fácil, pelo que você estava me falando, não é fácil para um usuário comum que não tem tanto conhecimento aprofundado de informática perceber quais são os sinais que sua máquina pode dar de uma possível infecção. Nota-se a princípio que o computador está um pouco mais lento, não é isso? Como que o cidadão pode fazer, o cidadão comum, que não tenha grandes conhecimentos nessa parte de tecnologia da informação, na parte de informática, software, hardware, como é que ele pode fazer para se prevenir, para evitar que um ataque desse acabe infectando a máquina, além de promover as atualizações que a gente já falou agora? No caso, assim, tem uma coisa que a gente sempre tem que tomar precaução, na verdade, de uso de boas práticas. Então, por exemplo, além desse ransomware que acabou infectando milhares de máquinas, a gente viu um golpe, por exemplo, nas últimas semanas, que era o golpe do Netflix, que a pessoa recebeu uma mensagem numa ferramenta de mensagem de compartilhamento, né, como por exemplo o WhatsApp, e aí acabou, né, olhando aquela oferta dizendo 1 ano de Netflix. Olha, que legal, né? Então isso, na verdade, ela pode ser outra porta de entrada. Uma vulnerabilidade dentro do SO, ela é um tipo de vulnerabilidade, um tipo de falha que pode acontecer, mas também tem falhas humanas. Nesse caso lá do Netflix, acabou que a pessoa, ela entrava, baixava um aplicativo, instalava, efetuava passos lá, num desses passos ele dava a sua senha e a pessoa roubava a sua senha. Então, na verdade, não é só a questão também de manter atualizado, mas também algumas precauções. Então, o ser humano acaba sendo iludido por mensagens fantasiosas, mensagens que dão um determinado... oferece algum tipo de vantagem. Isso, né? Oferece algum tipo de vantagem, e aí acabam clicando e, no caso, acabam colocando o vírus para dentro e
O prejuízo pode ser de sequestro de dados, no caso dos ataques cibernéticos recentes, mas pode prejudicar também o aparelho, pode danificar o aparelho, a máquina de computador, esse tipo de ataque? Assim, tem alguns ataques, né, que no caso eles envolveriam vulnerabilidades físicas, que, por exemplo, um hacker pode deixar um pendrive num local, a pessoa olhar por curiosidade, né, a pendrive, colocar no computador e essa pendrive, né, ela pode, por exemplo, queimar um hardware. Ela tem uma espécie de capacitor que, quando ele é carregado, ele depois descarrega na própria máquina. Então, podem haver danos físicos. Mas, além disso, pode ser danos muito maiores, como, por exemplo, a senha do Netflix. O cara também tem um cartão de crédito vinculado à conta do Netflix. Então, na verdade, o vazamento da sua senha vai fazer com que outra pessoa use o seu recurso, né, a sua conta, e possa usar, por exemplo, efetuar operações financeiras com a própria plataforma. Que lições o senhor acha que ficaram desses recentes ataques cibernéticos pelo mundo, hein? Que ficou de aprendizado para governos? Com certeza aprende, né? Uma indústria que vive aprendendo, como é a indústria da tecnologia da informação. Isso aí contribui para impulsionar o desenvolvimento dessa indústria, para maturar algumas ideias, para maturar algumas práticas. Quais são essas lições, professor? Olha, no caso, assim, a primeira lição que a gente obtém é que sempre quando a gente tem uma perda, a gente aprende, na verdade, a valorizar a área e valorizar o trabalho das equipes que estão trabalhando nessa área. Então, o profissional da área da tecnologia da informação, ele se mostra cada vez mais importante dentro do mercado de trabalho por causa disso, né? Então, aí no caso, além disso, é a questão também de a criação de políticas e de treinamentos aos seus funcionários e pessoas, né? Que para poder elas estarem mais alertas para não cometer os mesmos deslizes que podem abrir portas para uma ameaça virtual. Quer dizer, não resta muita alternativa, né? É ser um pouco mais organizado do que esses grupos que não são pessoas isoladas, eu acredito que são grupos muito bem organizados que promovem esses ataques em escala mundial, até porque não poderia ser diferente, não poderia partir de uma coisa pequena, uma coisa organizada. São grupos, é um trabalho pensado para prejudicar muita gente. Né? É intencional, né? Assim, existem algumas ameaças não intencionais, né? Acidentes que podem acontecer, mas existem também muito retornos que dá um interesse, né? Dá uma motivação para explorar e para conseguir um determinado ganho com o mal feito com outra pessoa. Professor, eu insisto aqui na condição do cidadão comum, né? Só se pudesse repetir, sintetizar que conselhos a gente daria para o cidadão comum não cair, né? Eu sei que você já falou durante a entrevista, mas só para a gente tentar fixar essa mensagem, para o cidadão comum não cair em tentações, né? E não perder dados, né? Não ter dados roubados tanto de computador de casa como seu celular. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar assim, a gente sempre tem que pensar primeiro criar uma senha forte. Uma senha, né? E essa senha, ela é sendo sigilosa, você guarda o segredo dela e aí, no caso, você protege os seus dados que estão vinculados às suas contas. Além disso, existe a segunda preocupação, que é manter o seu sistema sempre atualizado, fazendo com que as vulnerabilidades que existem no SO e que são notificadas e que é de domínio público, as portinhas não estejam abertas para serem exploradas por uma ameaça. E a terceira, como diz o ditado, quando a esmola é demais, o cego tem que desconfiar, né? Então, a gente acaba tendo que também se preocupar em um processo de sempre tentar encontrar alguns rastros que deixem claro que uma determinada mensagem, uma determinada notícia, ela é falsa. Né? Existem boatos, que aí você pode, por exemplo, o próprio Google criou uma ferramenta de divulgação de boatos, né? de verificação de boatos. Sim. Você coloca lá, por exemplo, rato dentro de Coca-Cola. Aí ele pode dizer, olha, essa notícia é falsa, foi criada em 2005 e se justifica por isso, isso e isso. Acontece bastante. Não é nem às vezes, não é nem, para a gente encerrar aqui, não é nem às vezes um e-mail malicioso não apresenta nem sempre uma vantagem. Por exemplo, você recebe no seu e-mail ali, boleto de cobrança, tá vencendo o dia tal. A curiosidade. Aí você, eu não tô devendo nada. E aí
como é que faz? Você vai lá e clica para saber que boleto é aquele. Aí Eu não. já pegou. Eu também não, viu, Alice? Geralmente a gente coloca o mouse em cima do link e vê se tem um link errado, né? É um EXE ali. É um uma EXE, dica alguma legal. coisa assim que você vê assim, opa, isso aqui tem algum estranho. Então eu tenho um link, um domínio esquisito e uma terminação esquisita, como por exemplo EXE, SPF, né? Muito bem. Nós conversamos aqui com o professor Rodrigo Carvalho Souza Costa, do curso de redes de computadores do campus de Canindé, sobre recentes ameaças e ataques cibernéticos, né? A gente pegou dicas aqui de como se proteger, né? E que prejuízos ocorreram com recentes ataques. Muito obrigado pelas valiosas dicas, professor. Obrigado pela presença aqui no IFCE no ar. Obrigado pelo convite e obrigado pela atenção. Ok? Então a gente volta na próxima quinta-feira, o IFCE no ar, às 14 horas.